Vou contar um segredo para vocês. Esse barulhinho que faz. Eu quando criança, eu quase fui coroinha. E eu tinha um sonho de tocar aquele sininho, né? Um dia eu vou tocar. E toda vez que eu puxo, ele faz, olha o sonho realizado. É com gratidão e alegria que a gente retorna a esta casa. Gratidão à casa pela oportunidade e a Jesus por nos proporcionar. Hoje, como foi visto, o assunto mães e filhos. Todos nós temos em comum pelo menos duas coisas, temos certeza. A primeira é que somos filhos do mesmo Pai, Deus, nosso Pai, Criador. E a segunda é que todos nós tivemos um relacionamento, um convívio com as nossas mães. Mesmo aquelas pessoas que esse convívio tenha se limitado a 7, 8, 9 meses da gestação e depois tenha deixado de conviver. Mas teve a convivência. É impossível vir a matéria sem a convivência com a mãe. É até possível sem a convivência com o pai, naqueles casos onde o pai participa somente na inseminação e depois não tem mais nenhum contato. Mas sem a mãe é totalmente impossível. É fascinante a grandiosidade desse sentimento, tido como o mais poderoso dos sentimentos entre os encarnados, o amor materno. Amor que a mulher-mãe recebe a incumbência, o título de co-criadora. Pois o Criador é o Pai. E a cada encarnação dá a ela, a mulher-mãe, a condição de co-criadora, pois é a ela que deposita a responsabilidade do acompanhamento na encarnação de um filho seu, para que possa ali auxiliá-lo na educação. A cumplicidade gerada entre mãe e filho é inigualável. E nenhum tipo de relacionamento humano, seja ele qual for, chega sequer perto da cumplicidade que é desenvolvida entre mãe e filho, que permite à mãe conhecer o seu filho como ninguém. A mãe conhece o seu filho nos mínimos detalhes. Só em olhar, ela percebe se ele está triste, feliz ou preocupado, pela maneira de andar, pela maneira de se calar, pela maneira de sorrir. Ela conhece de todas as formas. E essa cumplicidade, ela é formada justamente, como nos instrui os espíritos, ela é formada justamente neste período de gestação. Pois o espírito reencarnante, vamos lembrar, ali um espírito multimilenar, dotado de personalidade própria. Lembrando, personalidade, conjunto de nossas características comportamentais, positivas e negativas. Os nossos sentimentos, positivos e negativos. A cada bebezinho, um espírito multimilenar. E em que momento o espírito reencarnante se vincula à matéria, se atrela à matéria? No exato momento da fecundação. Quando começa ali o processo de multiplicação celular na formação do novo corpo, o espírito está vinculado à matéria. Então, durante aquele período, dois espíritos convivendo mutuamente no mesmo espaço. O espírito da mãe, atrelado ao seu corpo, e o espírito do filho já atrelado ali ao feto, em formação. E é a partir dali que se inicia um verdadeiro curso intensivo de como se conhecerem melhor.
O filho conhece a mãe como ninguém? Também. O filho, quando olha para a mãe, ele já, se ela está calada, se ela está ativa, mas ele sente o estado em que ela se encontra. Pois esse curso se faz porque os dois psiquismos se unem. A mente da mãe passa, durante todo o processo, a estar ligada à mente do filho. E assim vão se conhecendo. O processo é exatamente o mesmo processo da mediunidade, o processo da comunicação mediúnica. Quando o médium se concentra e o espírito comunicante se aproxima e faz a comunicação, ao contrário do jargão que o povo gosta de dizer, incorporou, o espírito não incorpora o médium, o espírito não veste o médium, a mente do espírito se conecta à mente do médium e esse passa a ouvir os pensamentos, a perceber os pensamentos, a sentir as emoções. Se o espírito estiver descontrolado, irado, o médium sente aquilo. Se ele estiver sublime, o médium sente. Se o espírito estiver preso a alguma dor, o médium sente a dor. Assim é o caso da ligação entre mente de mãe com mente do filho. Nosso amado Raul Teixeira chegou a verbalizar, a afirmar que a gravidez é o maior transe mediúnico que se tem notícia, porque dura até 9 meses sem interrupção. Isso vem a explicar determinadas coisas. Vem a explicar a oscilação, a mudança no estado emocional da gestante. Ela, de repente, está tudo bem, não tem preocupação nenhuma, está tudo ótimo. E, de repente, do nada, uma angústia, um medo. Meu Deus, eu estava tão bem, estou sentindo esse troço do nada, não tem motivo para me sentir triste assim. Naquele momento, ela está percebendo a emoção do reencarnante, por vezes até preocupado diante das provas que terá que passar. Como o inverso, de repente, do nada, ela entra no estado de alegria, de euforia. Gente, eu estou me sentindo tão bem que estou até com medo, não sei por que eu estou tão bem assim. Ela está sentindo a alegria daquele reencarnante, a alegria de estar retornando à matéria para seguir o seu processo evolutivo. Isso explica também como as mães conseguem perceber. Elas só não sabem utilizar, elas não sabem controlar essa percepção. Aqueles casos onde o filho, já adulto, por vezes, morando a quilômetros de distância, e de repente o filho consegue uma grande vitória, uma grande realização, e se fica em extrema alegria, e aquela mãe em casa, a quilômetros de distância, se sente feliz, se sente alegre. Gente, que alegria é essa que eu estou sentindo? Está participando da alegria do seu filho. O inverso é verdadeiro. O filho, de repente, se envolve numa grande dificuldade, num momento de perigo, num momento de muita dor, de aflição, e a mãe de casa, de repente, ai meu Deus, que aperto no peito, estou me sentindo alguma coisa estranha, não sei, está me dando até medo, não sei o que é isso. Ela está sentindo o que o seu filho sente. Todas as mulheres vêm preparadas para a maternidade. Esta vinculação, essa cumplicidade que se desenvolve é que faz com que a mãe seja a pessoa mais capacitada na educação do filho, a influenciar a educação do filho. Ela, como ninguém, tem esse poder. Todas as mulheres vêm capacitadas na maternidade. Muitas não exercem em seus filhos próprios. Mulheres que exercem a sua maternidade, cuidando dos filhos, dos irmãos mais novos,
de sobrinhos, outras que exercem com muita eficiência, cumprindo o exercício de cuidar de filhos de outras, seja profissionalmente ou não. E aqueles casos de mulheres corajosas que rompem as barreiras do preconceito, que infelizmente existe em tantas sociedades, o preconceito à adoção. Mulheres corajosas que partem para a adoção. Aí vem a pergunta que não quer calar. E neste caso? Ela não teve os 9 meses de curso intensivo? Ela não tem, então, aquele poder de influência sobre seu filho? Nada foge à sabedoria e bondade divina. Vamos lembrar que, enquanto desencarnados, enquanto em espírito, nós participamos das escolhas, das nossas provas, das nossas expiações, porque sabedores somos de onde falimos, a quem magoamos, como queremos resgatar. E de certo que neste processo de adoção é o cumprimento de etapas programadas, de reencontros missionários. E então Deus capacita essas mulheres com uma sensibilidade a mais no que diz respeito a amar. Prova disso vemos naqueles casos que não são tão raros, de mulheres que tentaram engravidar, tentaram e não conseguiram. Partiram para a adoção, dando vazão ao seu grande desejo da maternidade. Adota, passa a amar integralmente aquele filho. Passado algum tempo, engravida. E tem o seu filho genético. Engravida 1, 2, 3 vezes. E se acompanhamos, percebemos que não há a mínima diferença no sentimento para todos os seus filhos, com relação ao adotivo. A dedicação é a mesma, o amor é o mesmo, a integração é a mesma. É a capacidade de amar da maternidade. Allan Kardec pergunta, então, aos Espíritos, questão 890 do Livro dos Espíritos, se esse poderoso sentimento, amor materno, vem a ser a evolução pura e simples do instinto materno que as fêmeas irracionais têm. Ninguém ensina a fêmea como parir, como fazer a higiene do seu filhote, como dar de comer, como dar a manutenção, como ensiná-lo a arte da sobrevivência. Ninguém ensina. No entanto, quando o seu filhote aprende a caminhar sozinho, já está pronto, ela simplesmente, seguindo o roteiro do seu instinto, ela corta definitivamente os laços que a ligam à sua cria. A partir daquele momento, a fêmea passa a olhar aquele como sendo mais um integrante do grupo. Não há diferença nenhuma daquele que foi o seu filhote para os demais. Ela olha sem nenhum tipo de laço afetivo. É mais um membro da matilha, da alcateia, do grupo em si. E ela, dando sequência à sua programação, já começa a se preparar para novas e novas reproduções. Os Espíritos informam que, no caso do amor materno, existe a participação do instinto materno, sim, mas associada à capacidade de raciocínio, à razão, e que eles juntos, sim, são os geradores e multiplicadores deste sentimento que se forma, desse grandioso sentimento do amor materno, que faz com que mãe jamais corte os seus laços com os seus filhos. São laços eternos, jamais serão cortados. Mesmo aqueles casos em que ela tem um filho que só lhe traga tristeza, decepções.
Ela tem 2 filhos, um só te traz alegria, o outro só lhe traz aborrecimento. Ela ama incondicionalmente os 2. E via de regra, se observamos, ela acaba por se dedicar mais a esse, o problemático, pois inconscientemente ou conscientemente, ela sabe que ali houve alguma falha no percurso, na sua missão, na missão que Deus lhe deu. Prova disso vemos nas visitas aos presídios. Dia de visita de presídio, quem é que vão? Os familiares, pai, mãe, irmãos, tios, namoradas, esposas, esposos, são os que vão. E esses se alternam no que diz respeito à frequência. Vai hoje, na próxima já não vai, e assim vão alternando, com exceção das mães. O controle de presença dos presídios, de uma maneira geral, tem ali a maior assiduidade. São as mães. Estas sempre estão presentes, salvo quando materialmente impossibilitadas, seja por uma doença, seja por uma dificuldade financeira que impeça, seja por uma longa distância do presídio. Afora isso, elas estão sempre presentes. Todos sempre se preocupam em levar, seja uma fruta, seja um livro, seja uma revista, seja alguma coisa, ao preso. As mães também, mas elas, via de regra, levam também algo que elas prepararam. Seja um doce, uma comida, seja um agasalho, seja o que for, impregnado ali de seu amor. E claro que quando faz o uso, o filho também sente. Allan Kardec pergunta então aos venerandos: dentre todas as responsabilidades que assumimos diante do Pai, quando estamos na nova encarnação, qual a responsabilidade mais importante? E eles respondem objetivamente, dizendo que a missão mais importante cabe à mulher-mãe, pois é ela que recebe a incumbência do pai de educar os homens. Logo, é a mulher-mãe que recebe a responsabilidade de educar a humanidade. Como falamos, as mães, como ninguém, têm esse poder de influenciação, que dá a ela a condição de educadora maior. Mas, por vezes, esta condição não é utilizada da maneira correta. Quando utilizada positivamente, êxito completo. Quando utilizada negativamente, elas não fazem isso de má fé. Fazem isso vítimas de uma visão distorcida, de uma visão equivocada, não só quanto à maternidade, quanto a seu filho, como também da sua presença no mundo. Vamos aqui dar 2 classificações. Mãe balão. Balão é aquela coisa colorida que sobe, leva a gente no cestinho às alturas. Você tem que estar sempre segurando, senão vai querer levar cada vez mais alto. Essas são as mães que utilizam esse poder positivamente. Mães âncora, aquela peça que fica no navio, que acorrenta o navio, que ele não sai do lugar de está puxando para baixo. As mulheres que equivocadamente utilizam esse poder de influência. O criança chega em casa, pequeno, com a carinha triste, e a mãe pergunta: meu filho, que cara é essa? Está triste por quê? Porque fulano, um amiguinho dele, fulano discutiu comigo. Me xingou, me magoou, disse a opção de coisa minha, chegou até a senhora.
aquela mãe, a visão que ela tem do filho é que o filho lhe pertence. O filho é o seu maior patrimônio. O filho é a razão da sua existência, do seu viver. E como tal, ela tem a obrigação de preparar o filho contra este mundo cruel que está aí fora. Esse mundo que vai fazer de tudo para machucar o meu filho, para atacar o meu filho. Então, de uma visão, uma forma equivocada, mas movida pelo seu amor, ela se preocupa em criar o seu filho uma pessoa resistente, uma pessoa que reaja às ameaças do mundo. E então, equivocadamente, ela diz para o seu filho: mas vem cá, você respondeu à altura, né? Já te ensinei, não se traz desaforo para casa. Desaforo se responde na mesma hora. E tem mais, o que ele lhe xingou, você também xingou a mãe dele, né? Empatou o negócio, né? Veja bem, preocupada em criar na criança de hoje, o homem de amanhã, uma pessoa que reaja, que não aceite calado, que não engula sapos. Na verdade, ela está ensinando ao filho o não à paciência, o não à tolerância, o não ao perdão. A criança chega com a cara meio lanhada e ela: o que houve? Você estava não brigando? Briguei, mãe. Briguei com fulano. Mas vem cá, você bateu, né? Eu já te falei. Tem que devolver mais forte ainda. Não me chega em casa chorando porque apanhou na rua, que vai apanhar aqui também. Cansei de ouvir esta frase de mães, de coleguinhas meus na infância, que falavam aos gritos isso. Tinha colega que só brigava, porque senão chegava em casa apanhava. Mais uma vez, o não, a paciência, a tolerância, o perdão, e ensinando ao seu filho, mas repetindo de uma forma equivocada, porque o seu desejo é fazer dele um homem forte amanhã, de uma maneira que ensinando ao seu filho a responder violência com violência. O olho por olho que Jesus há 2000 anos substituiu pela lei de amor, a lei de perdão. Meu filho, está aqui o presente que você estava me pedindo. O brinquedo que você estava me pedindo. Foi caro, mas você fez por merecer. Toma, brinca. Mas vê bem, vê se você não vai ser burro de ir brincar com esse brinquedo novo com os seus colegas, porque rapidinho eles vão quebrar. Brinca sozinho, com eles vocês brincam de outras coisas. Preocupada em manter o patrimônio material de seu filho, o brinquedo novo, na realidade, ela está passando para ele a valorização do egoísmo, a desvalorização do conviver, neutralizando nele o caminho da felicidade. Porque felicidade não é o que a gente tem. A felicidade é o que a gente compartilha, o que a gente tem e consegue dividir. De que adianta ter um tesouro e morar numa ilha deserta, sem poder utilizar aquilo com ninguém? De que adianta ter todos os títulos do mundo e não ter com quem utilizar aqueles conhecimentos, partilhar aqueles conhecimentos? A mãe Balão, nos mesmos 3 exemplos, ela diz: meu filho, quando ele chega com a carinha triste, que carinha triste é essa? Ah, discuti com fulano e ele acabou me xingou a senhora, isso e aquilo. E lá isso é motivo para te tirar alegria, meu filho. Vocês são amigos, amanhã vocês estão de bem novamente. Ele deve estar lá destrambelhado por motivo. Olha só, meu filho, mas mãe, ele me magoou, ele me xingou a senhora. Se você ficar preocupado com as coisas que ele falou, não são verdade, são? Não, não são. Eu sou o que ele falou que eu sou? Não. Então preste atenção, a verdade sempre impera. As pessoas que presenciaram
vão ter ele como uma pessoa ridícula, porque só falou em verdade. Nós não somos isso. Então não há motivo para você se preocupar em ter que se defender de algo que não existe. De mais a mais, meu filho, veja bem, algum motivo, alguma coisa está tirando ele do sério. Vamos fazer diferente? Você não vai ficar chateado com ele, e hoje, nas nossas preces, nós não podemos esquecer de pedir por ele, para que o anjo da guarda nosso, o anjo da guarda dele, consiga trabalhar, colocar para ele que ele errou, colocar paz naquele coração. É ela valorizando a paciência, a tolerância, o perdão e a fé. E o filho chega alanhado da briga e ela diz: o que é isso? Você brigou? Briguei, mãe, ué. Ela me bateu, eu tive que me defender e acabou rolando a briga. Não, isso não é desculpa. De jeito nenhum. Eu já te falei que não é assim que funciona. Para começar, a briga não começa assim. Começa uma discussão, a coisa vai se aquecendo, os ânimos vão se aquecendo e, de repente, alguém perde a estribeira e parte para a agressão física. A diferença sua para o animal irracional é que você tem inteligência, então não precisa agir pelo instinto de reagir. Sentiu que a coisa está esquentando, sai de perto. Mas eu tinha razão, não importa, sai de perto. Sai de perto, que a razão vai se bater. Porque quando a ira diminuir, quando a temperatura voltar ao normal, aquela pessoa ela vai ficar refletindo e ver que realmente você tinha razão, se é que você tinha. Porque o enfrentamento não leva ninguém a benefício algum. Se você entra numa briga, dá 10 socos e leva um, você perdeu a briga, porque você entrou na briga sem nenhum soco. Mas o melhor, se você só bater, deu os 10 socos e não levou nenhum, continua perdendo a briga, porque quem apanha não esquece, vai guardar raiva no corpo muito tempo, isso é tão mal para a gente. Meu filho, violência não se combate com violência. Mas mãe, se eu não fizesse isso, eu ia me chamar de covarde. E daí? Você não está sendo covarde, você está sendo previdente e inteligente. Porque se preocupar em ser um valentão, de valentões, os hospitais estão cheios, os cemitérios também, e os presídios também. Meu filho, hoje você é uma criança, amanhã você é um adulto. Você será amanhã o que você se programar hoje. Amanhã a sua força é muito grande e numa reação de violência a gente perde o controle da força e aleja uma pessoa, mata uma pessoa ou morre. E aí é cemitério, hospital ou presídio. De qualquer maneira, nós estamos perdendo. Meu filho, está aqui o brinquedo que você tanto pediu. Fez por merecer. Está aqui. Ué, você vai ficar aí brincando sozinho? Que isso, meu filho? E ele diz: o meu medo é que as outras crianças quebrem. Não, você não pode brincar sozinho só por causa dessa desculpa. Primeira disciplina. Vai brincar com alguém, ensina a pessoa como é que brinca, para que dure o máximo de tempo possível. Mas isso não vai durar para sempre. Veja bem, você brincando sozinho, rapidinho você enjoa. Esse brinquedo vai perder a atração. Segundo, que a sua infância passa tão rápido. Daqui a 6 meses um ano, não é mais esse tipo de brinquedo que te atrai, já é outro. E se você ficar preocupado em preservar o brinquedo, daqui a alguns anos ele vai estar lindo ali naquela estante, te lembrando como adulto de como você deixou de aproveitar momentos felizes compartilhando com seus amiguinhos. Felicidade, meu filho, é poder compartilhar o que é nosso com os demais. Responsabilidade no uso.
mas que seja assim. Passando para a criança justamente a fraternidade, o não apego aos bens materiais, muito embora passando a responsabilidade por eles. Mostrando à criança desde cedo que a felicidade está em compartilhar. São as mães âncoras que dão a má fama à palavra sogra, bruxa, megera, cascavel. São elas, porque elas têm certeza absoluta que a vida do filho lhe pertence, é a razão do meu viver. E quando chega na época em que alguém se candidata a genro ou nora, aquela pessoa, no mínimo, vai dividir o que é meu, quando não levar inteiro. E ela não se faz de rogada, ela vai tentar impedir aquilo de qualquer forma. Ela vai, se arma da peneira e tudo daquela pessoa ela joga na peneira. Mas a peneira dela só retém os defeitos. Só os defeitos. O seu filho é um poço de virtude, ele não tem defeito. Mas os defeitos ela vai colocando, e toda vez que ela acha uma pepita de defeito, ela verbaliza aos 4 cantos, para que todas as pessoas que participam daquele núcleo, que podem ajudá-las a influenciar o filho de que aquela pessoa é uma pessoa defeituosa, não serve para ser a companheira ou o companheiro, e assim ela vai falando. E de certo que aquilo chega aos ouvidos do candidato ou da candidata. Como alguém pode desenvolver um sentimento positivo por alguém que só vive botando os meus defeitos ao vento? Impossível. E aquele relacionamento já começa negativo e torna-se impossível a convivência. A mãe balão, ela faz seguir à risca aquele ditado que diz: a quem meu filho beija, a minha boca adoça. Não precisa gostar de mim nem me tratar bem, se já faz tanto bem a meu filho. E ela se arma da mesma peneira. Só que a peneira na mão dela só retém virtudes. Ela sabe que o seu filho tem virtude, mas ela tem consciência de que ele tem muitos defeitos também. E assim a preocupação é que ela encontre ali, ajude ele a encontrar uma pessoa virtuosa o suficiente para dar prosseguimento na sua missão. Continuar acompanhando o seu filho em prol da felicidade, pois ela tem certeza que a vida do filho pertence a ele e que a missão dela é auxiliá-lo na educação para se tornar um homem melhor, uma pessoa melhor, para poder integrar a parte do mundo que é boa. Ela sabe que o mundo tem 2 partes, uma parte cruel e uma parte boa. E o meu filho, eu vou fazer tudo para que ele seja um integrante da parte boa deste mundo, fazendo com que este mundo fique cada vez melhor. É aquela pessoa que ela busca as virtudes para que dê um prosseguimento na missão iniciada por ela. Assim, fala aos 4 cantos sobre as virtudes e aquilo chega ao candidato, à candidata, e se forma ali uma relação positiva naturalmente. Uma relação de admiração mútua. E com extrema facilidade, ela acaba não perdendo seu filho, mas ganhando uma filha. Não perdendo sua filha, mas ganhando um filho. Normalmente, são chamadas carinhosamente, não de sogra, de sogrinha, de mãe 2, de tia, e quando vem os filhos, de vó.
carinhosamente. Há 40 anos que eu agradeço a Deus todas as noites. Por há 40 anos ter conquistado a minha mãe Luz, a mãe de minha amada Alice, que à medida que eu fui namorando a amada Alice, eu fui me apaixonando também pela mãe, que sempre me tratou como um filho e sempre viu em mim um filho. E aquilo, nos casamos, e aquilo só foi num crescente. Em 94, ela ficou viúva. E contra a vontade dela, no mesmo dia, eu fiz com que ela se mudasse para a nossa casa. Passou a morar conosco. Há 15 anos, mais ou menos, a minha amada mãe veio também residir conosco. E pronto. A partir dali, todo dia, quando chegava em casa, eu ficava igual um pinto no lixo. Todo feliz. Duas mães, três mulheres, duas mães que se davam, sempre se deram muito bem até hoje. Duas mães a me paparicar, a me lamber, a mentir para mim. Porque mãe mente, né? Vocês sabem que mãe mente. Mãe mente com carinho, com amor, mas mente. Até hoje. Eu chego em casa, vou ao meu quarto, deixo as minhas coisas, vou no quarto da minha mãe. E quando eu chego lá, ela só me recebe com mentira. Ela fala assim: ah, meu filho, que bom que você chegou. Meu filho, você está cada vez mais bonito. E eu falo: você cada vez mais mentirosa. Não, você sabe que eu não minto. Mãe, preste atenção. Você está aqui comigo morando há 15 anos. E há 15 anos que você me fala isso. Como é que eu posso estar cada vez mais bonito se eu estou cada vez mais velho e barrigudo? E ela fala: mas meu filho, vou te contar uma coisa. A sua barriga é a coisa que eu acho mais linda em você. Mas é muito mentirosa. Mas me beija, vai, me bajula, me beija. É essa maravilha, essa coisa gostosa que convivemos no dia a dia. A mulher, a mãe âncora, ela tenta decidir tudo na vida do filho. O que estudar, em que trabalhar, como fazer. E chegou ao ponto de querer escolher a mulher. Num concurso de linguística, de uma das questões da língua portuguesa era: diferencie a palavra completo da palavra acabado. Porque, dependendo do sentido da frase, essas duas palavras têm o mesmo significado. Por exemplo, o serviço está completo. O serviço está acabado. Mesmo significado. E a resposta mais interessante delas foi de um cidadão que disse que um homem que escolhe a mulher correta é um homem completo. E o homem que casa-se com a mulher errada é um homem acabado. Aí eu peguei um gancho nessa informação e incluí aqui. O homem que deixa que a sua mãe escolha a mulher errada por ele é um homem acabado por completo. Porque ele vai estar de mal com a mulher que não deu certo e com a mãe que escolheu por ele. Questão 892 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai então e traz à tona algo que é muito comum. Quando crianças que passam para a adolescência e depois vida adulta, crianças que foram tratadas com todo amor, com todo carinho, e de repente algumas delas se tornam jovens malcriados, azedos, reativos, violentos às vezes, sem carinho e com desprezo aos pais. Allan Kardec pergunta se nesses casos, se existe aí alguma parcela de culpa dos pais. E os espíritos respondem claramente: colhem o que semearam. Ou seja, toda a culpa. Toda a culpa
por não utilizarem o período mais fértil que o espírito reencarnante tem para adquirir novos conceitos morais, novos conhecimentos morais. Pois a criança, ali, aquele espírito multimilenar, Deus faz com que ela tenha aquela aparência angelical. A criança, ela tem adormecida, anestesiada, as principais características comportamentais, principalmente as negativas, principalmente os sentimentos negativos, orgulho, inveja, egoísmo. E vejam que o orgulho e toda essa sua família de maus sentimentos é um grande obstáculo que todos nós temos a assimilar, a adquirir os novos conceitos morais. Vamos ao nosso exemplo aqui. Nós frequentamos a casa espírita, viemos aqui para estudar os ensinamentos de Jesus, ensinamentos da lei do amor, ensinamentos tão claros, são tão claros que nós não temos dúvida de nenhum deles. Saímos daqui nos sentindo mais leves. Chega na esquina, a gente dobra a esquina, leva uma fechada e coitada da mãe do motorista. Ou chegamos em casa, aquele vizinho chato fala um desaforo e a gente não engole o sapo, a gente responde, porque o orgulho ainda está impedindo que a gente vivencie os ensinamentos do Mestre. A criança está com o seu orgulho adormecido. O orgulho e os demais. Então, nesse período, Deus faz isso, fazendo com que a criança seja aquele ser angelical, tornando impossível a pai e mãe não se apaixonarem mais e mais e mais a cada dia, já preparando o pai e mãe para quando vier a adolescência ou a aborrecência, em que nós vamos conhecer o verdadeiro eu dos nossos filhos, pois aquela cortina é suspensa e começa a vir à tona as suas características que vão nos surpreender positivamente e as características que vão nos decepcionar. Pai e mãe jamais desistam de seus filhos. Aqueles que desistem é que não realmente conseguiram abraçar a lição. Então é no período da infância em que nós temos que, diante de todo o comportamento errado da criança, passar ali o corretivo, o ensinamento. Corretivo com amor, com carinho, com ternura, jamais com violência. É quando a criança reage dando um tapinha na gente, na hora, mostrar que não, violência não, jamais, não pode. É quando a criança tenta chantagear a gente com o choro. Não vai chantagear, deixa chorar. Deus é tão bom, tão inteligente, que mesmo um bebê que não fala, se ele acabou de mamar, se ele não está com dor, não está doente, mas está chorando, a gente pega e põe no colo, ele para de chorar. Bota na cama, ele chora, bota no colo. Né? Ele está aprendendo a chantagear. Aprendendo não, relembrando. Porque já traz essa informação. E o que a gente faz? Deixa chorar. Deixa chorar um pouquinho. Não morre, muito pelo contrário. Hiperoxigena e dá soninho e dorme. Se não dormir, aí a gente tem que ver e vamos levar ao pediatra, se for o caso. É quando a criança fala a primeira mentirinha e a gente ri, acha graça e que ela entende como aprovação. Não, é corrigir na hora. Mentira jamais. E assim nós vamos passando os conhecimentos morais em que ele ali, sem o orgulho, está adquirindo. Não estaremos preparando os nossos filhos para quando vier a adolescência e diante o enfrentamento do mundo, não. Nós estaremos preparando os nossos filhos para o enfrentamento deles mesmos. Pois quando essa cortina sobe e que o verdadeiro eu vem à tona, vem as suas deficiências, as suas tendências a comportamentos nocivos, aos vícios de conduta, seja na sexualidade, seja na violência, seja na honestidade, seja no que for. E diante do atrativo do mundo, por mais que ele queira, ele já aprendeu que aquilo não é correto.
aquilo não é bom, então eu não vou fazer. O grupo está indo para fazer, mas ele doido para ir junto, mas ele sabe que aquilo é nocivo, então eu não vou fazer. O enfrentamento de si mesmo. Os Espíritos são claros em afirmar que nunca houve em tempo algum instituição mais capacitada à educação do que a família, capitaneada pela mãe. Pois a educação se dá em casa. É em casa que se ensina o bom dia, boa tarde, boa noite, dá licença, posso usar? Me perdoa, por favor. Posso ajudar? Quer dividir? Instrução se dá nas instituições de ensino. O que é mais importante? A boa educação ou a boa instrução? Sem sombra de dúvida, a boa educação. Conhecemos pessoas que receberam boa educação e que não tiveram acesso à escolaridade. Pessoas analfabetas, semi-analfabetas, mas pessoas íntegras, boas, honestas, interessadas socialmente, fraternas, honradas. E conhecemos pessoas que tiveram acesso às melhores instituições de ensino do Brasil, do exterior, mas que não receberam educação de berço. E aí, doutores, formados, pós-graduados, capacitadíssimos, médicos milionários com as suas fábricas de anjinho, clínicas de aborto, ou colocando prótese em que não precisa, economistas, engenheiros, doutores de todas as espécies, aquadrilhados, tentando fazer o desvio do dinheiro público que tanta falta faz a um povo tão carente. Não vamos julgar ninguém, o julgamento deles será deles como o Pai. Mas estão desperdiçando esta oportunidade. Educação com instrução, ótimo. Pessoa que terá grande potencial de interagir positivamente com a sociedade. Filho és, pai serás. Durante toda a minha infância e adolescência, cansei de ouvir essa frase, centenas de vezes. Todas as vezes em que eu fazia uma travessura, minha mãe disciplinadora me colocava de castigo, que é o melhor remédio. É botar a criança, tirar da criança aquilo que ela mais gosta. Seja a liberdade de sair de casa, ou aquilo que ela mais gosta de fazer dentro de casa. No meu caso, era a televisão. Então, diante das travessuras menores, eram 2 dias, 3 dias, uma semana sem ver televisão. E eu falava para ela: mãe, você é a pior mãe da rua. Por que você não é boa igual as outras mães? Olha só, todo mundo fez a mesma coisa. Cada um já levou sua surra e está brincando. E eu estou aqui uma semana sem ver Zé Colmeia, Catatal, o túnel do tempo, perdido nos espaços. Mãe, você gosta de me ver sofrendo. E ela respondia: filho és, pai serás. É louca, ainda fica me repetindo isso. Para que é isso? Está maluca. Você, mãe, você não é boa mesmo, não. Filho és, pai serás. Quando a travessura era mais grave, eram tantos dias sem botar o pé na rua. Que é coisa pior para a criança. Teve um janeiro que eu fiquei o janeiro inteiro sem botar os pés. Eu não podia fazer tudo dentro de casa, só não podia ir para a rua. Soltar pipa, que era a coisa que eu mais gostava. Todo mundo ficou curioso saber o que eu fiz, né? Eu vou contar. Prometo, mas eu vou contar. Me procura na espiritualidade, quando a gente já estiver aí, que eu conto. Que aqui, se eu contar, eu destruo a ambiência. Filho és, pai serás. E aquilo se multiplicava todas as vezes. Até que na minha adolescência, eu comecei a entender o que ela me falava. Que o filho és, pai serás, é que ela estava ali na missão dela, me disciplinando, me educando. E que eu prestasse bem atenção que o objetivo não era só me educar, mas também me preparar para um dia eu fazer as mesmas coisas com os netos dela. E aí eu entendi. Mas havia uma outra frase que ela repetia também, mas repetia sozinha. Às vezes, sempre que a gente estava de castigo, mas sozinha. Ela falava bem alto: ser mãe é desdobrar fibra por fibra e padecer num paraíso.
E eu falava, enlouqueceu. É louca. Porque eu imaginava a minha mãe desdobrando fibras e caindo morta no paraíso. Mas se está no paraíso, já estava morta. E eu nunca entendi aquela frase. Até o dia em que me tornei pai. E que comecei a interagir com os filhos. E até o momento que eu comecei a ter que colocar os meus filhos de castigo. Aí eu fui ver que o castigo dói mais a mãe quando coloca do que o filho que recebe. Dói mais ao pai do que ao filho. Porque quando a gente põe de castigo, a gente está no calor da coisa. E a gente erra a mão com facilidade. Só precisava um dia de castigo, a gente dá uma semana. Só precisava uma hora de castigo, a gente deu o dia inteiro. E depois, quando nossa temperatura diminui, a gente enxerga que errou na mão, exagerou. Aí dá aquela vontade de tirar o castigo. Mas se tirar, a disciplina vai por água abaixo. Porque a criança aprende que se ela começar a reclamar, a gente cede. Então o castigo perde a eficiência. E quando ela ficava fragilizada, querendo tirar o castigo, ela falava bem alto para ela mesma. Ser mãe é desdobrar fibra por fibra, ou seja, é ali exercer com sacrifício a disciplina, mas manter em prol do bem do filho. E padecer no paraíso, porque diante de todas as dores, todos os dissabores que a missão de mãe traz, não há nada igual. Não há nada mais glorioso do que ter esse sentimento maravilhoso de ser mãe. Se existe o emprego positivo da palavra inveja, é o que eu sinto. Eu sempre tive muita inveja da maternidade. Sempre admirei demais a maternidade. E quando a amada Alice ficou grávida, a primeira e a segunda vez, eu fiquei assim, extremamente apaixonado. E o corpo se transformando, aquilo me fascinava de tal forma que a gente passou a fazer, igual aquela foto que se tira na polícia quando se prende alguém, uma plaquinha de frente e de lado. Então era a amada Alice, só de biquíni de praia, sempre no mesmo parede, com a plaquinha, 3 meses, 3 meses, 4 meses, para a gente registrar aquela evolução, aquela coisa linda, onde a mulher fica no seu momento mais bonito, aquela barriga que chega a brilhar de tão estufada. Gente, eu morria de inveja. E o subconsciente da gente tem poder. Tem. E foi ali que a minha barriga começou a crescer. As 2 vezes, com 9 meses, a dela murchou. E a minha, eu fiz as contas há pouco, está com 394 meses. Não tem mais hipótese de retornar. Fica para a próxima encarnação, eu vou programar um tanquinho. Não tem jeito. Ser mãe é essa glória, é essa maravilha que vocês receberam. É ter a certeza de que Deus colocou em vossas mãos a missão mais importante, de criar alguém para um mundo melhor. Logo, quanto mais eficientes forem vocês, mães, mais rapidamente teremos um mundo melhor. E como a página inicial disse, e a nossa irmã ressaltou, e naqueles casos que os nossos filhos já estão criados, nós continuamos com a possibilidade do exercício da maternidade a tantas crianças que nos cercam, seja na nossa família, seja na nossa vizinhança, sejam as pessoas, seja a instrução às novas grávidas, para que possamos criar um mundo melhor. Ser mãe. Enquanto Deus continuar trazendo à terra os seus filhos através de vocês, mães, é sinal de que Ele continua confiando na humanidade. Que possamos fechar os nossos olhos, mentalizar Maria Santíssima, Mãe espiritual de todos nós, Mãe de Jesus, nosso Mestre, Senhor, nosso irmão maior. E assim, agradecemos, Senhor,
por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Venha, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater à porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos teus. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo um novo sentimento, um novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeite os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meio Nazareno, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem no Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Que o Senhor seja a luz em nosso rogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos. E assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, tu estás, ó Jesus. E que por todo o universo infinito, conosco Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz, graças a Deus.